Olá a todos, meu nome é Marco, meu colega Henrique, nós estamos fazendo um projeto de ABD. Esse projeto versa sobre ética e cidadania, que teve como grande ideia esse tema. A nossa questão essencial era como trabalhar a avaliação no ensino remoto de forma ética e com cidadania. Dessa questão essencial se deslocaram 3 outras questões para a resposta a esse desafio nosso, que é a avaliação no ensino remoto como um ciclo de aprendizagem levando em consideração a ética e a cidadania nas diferentes abordagens práticas quantitativas e qualitativas, já que os estudantes aprendem de forma diferente. Nossas perguntas norteadoras: quais instrumentos de avaliação podem ser trabalhados no ensino remoto? Quais os principais problemas encontrados durante a avaliação e quais os fatores influenciam o aprendizado no ensino remoto? E disso surgiu o nosso projeto, que nós vamos passar a explicar para vocês agora. Como base para o nosso projeto, utilizamos alguns referenciais teóricos, como o Howard Gardner, o Silveira, o Lopes, o Moran, entre outros. Como nós vamos trabalhar avaliação e ensino e aprendizagem, nós temos uma regulamentação. A base de toda a regulamentação é a Constituição Federal. E ela vai nos dar o que nós podemos e não podemos fazer e nos orientar a todas as diretrizes que nós temos. Então, a Constituição coloca o quê? Pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o mercado de trabalho, e a BNCC também direciona para esses ideais constitucionais, especificamente no seu artigo 2º. Quando falamos a questão de cidadania, é a própria consciência de pertinência da sociedade como titular de um direito fundamental e do dever do Estado em suprir essa necessidade que nós temos. Temos que ter bem essa ideia quando falamos de cidadania, porque todas as implementações são reguladas pelo poder público, reguladas pelo próprio Estado. Então, quando nós temos agora a lei que fala do ensino remoto emergencial, nós só podemos ter esse ensino remoto emergencial porque foi feita uma lei e foi estabelecido que se pode ou não pode ser feito durante esse estado de calamidade que nós enfrentamos. O termo remoto é algo distante entre um espaço geográfico, por isso o termo remoto é colocado, e emergencial porque nós temos, então, no meio de uma pandemia, onde nós não podemos estar dentro da sala de aula. Não é um EAD, porque eu não posso estudar a hora que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Eu tenho algumas diretrizes a serem cumpridas, mas essas diretrizes sofreram alterações em virtude do estado pandêmico. A avaliação os meios e formas de avaliação não sofreram mudanças, tá? É uma competência 2.3 e habilidade 2.3 da BNCC, fala sobre a aplicação de diferentes instrumentos e estratégias de avaliação, de acordo com seus contextos e características, e a elaboração e devolutiva, em que o professor se vê obrigado a fazer essa devolutiva para o aluno, e fazer essa aplicação avaliativa, fazer a mensuração do conhecimento dentro dessa situação que nós vivemos. O cerne de qualquer avaliação é tentarmos ver qual é o seu propósito, o que é ele que vai balizar a forma em que eu vou fazer e os instrumentos em que eu vou utilizar para conseguir fazer essa avaliação. Um bom planejamento vai traçar uma estratégia avaliativa. O planejamento vai ser a minha estratégia avaliativa. Eu tenho que conhecer, eu tenho que planejar, eu tenho que elaborar, eu tenho que agir. Conhecer o teórico e o prático do que eu estou passando para os alunos e cobrar deles o que eles podem me devolver, de conhecimento que eles adquiriram, planejando qual tipo de avaliação vai caber naquele momento, qual a melhor forma de eu colocar essa avaliação, juntamente com elaborar, planejando, já vou estar elaborando o que eu vou fazer com eles, e o agindo ser
e a própria aplicação da avaliação. A avaliação como instrumento que sofre regras metodológicas básicas, eu tenho que ter isso em mente. E eu tenho que ter em mente que a minha avaliação é um instrumento de coleta de dados. É ele que vai direcionar a forma que os alunos estão recebendo o que eu estou ensinando e como futuramente eu vou direcionar esse conhecimento para que eles consigam tê-lo também. O vídeo a seguir é um vídeo remix que eu e o Marcos utilizamos após assistir um vídeo no YouTube com licença livre. Pegamos ele, fizemos algumas pequenas alterações e trouxemos aqui para a nossa apresentação. O vídeo consiste de uma explicação de o que é avaliar. Para a gente poder falar de avaliação, precisamos entender primeiro o que é avaliar. Avaliar é você pegar e acompanhar, em primeira instância, a evolução da aprendizagem do aluno. É você pegar e observar o que o aluno faz para entender como ele aprende as coisas. A gente tem que pegar e pensar também que faz parte desse processo de aprendizagem que o aluno seja ativo nesse processo de aprendizagem, né? Para a gente pegar e falar de entendimento de avaliação, podemos dizer que a avaliação é um acompanhamento entre aluno e professor. O ponto principal que a gente tem que pegar e focar aqui é o acompanhamento dessa avaliação do aluno. O avaliar funciona como um jeito de você pegar e observar o que o aluno produz. É nesse momento onde você pega e apresenta metodologias, você elabora uma aula, você pega e pensa em como vai aplicar esse conteúdo para aquele aluno. A partir disso, você estabelece critérios para ver se funcionou ou não, se deu certo, se deu errado. O ponto aqui é pensar se essa avaliação gera uma reflexão. Se é necessário ter uma dinâmica diferente, se é necessário ter uma nova atividade, repensar uma atividade, para que esses alunos consigam se enquadrar, consigam se adequar àquele método de ensino. Não podemos, é claro, pensar que a avaliação ela é uma ferramenta para apontar erros de alunos, e sim pensar que ela seja uma ferramenta para acompanhar o quanto que o aluno está produzindo, o quanto que esse aluno apresenta o acompanhamento nesses critérios, em vez de você pegar e simplesmente avaliar de qualquer forma. É necessário que esses critérios sejam bem estabelecidos. E a ideia disso é observar. Deu certo? Ótimo, vamos continuar. Deu errado? O aluno não demonstrou nenhum interesse, ele não chegou onde você esperava que eles chegassem. A ideia é que você não pense em colocar somente uma nota, e sim observar se é possível ir além da comparação entre um e outro aluno. E com isso eu trago como avaliar. Quando eu pego e falo em avaliar, a primeira coisa que vem na mente é a fala do professor Carlos Lucchesi, que ele diz que geralmente os professores pensam estar avaliando, mas na verdade estão examinando os alunos. Dito isso, a gente tem que pegar e pensar em alguns pontos, procedimentos e habilidades, que é a observação do aluno durante a atividade ou analisar o seu desempenho, observar conceitos, situações, problemas que precisam de um procedimento ou aplicação de conhecimento, observar também normas de conduta, valores e atitudes, ou seja, você analisa esses itens, né? Por fim, temos também fatos, dados e informações, ou seja, avaliar como as perguntas ou questões são apresentadas pelos alunos, né? E quais as respostas eles dão, certas ou erradas. Ainda assim, a gente tem que pegar e observar os instrumentos estratégicos que são aplicados nesse contexto e no segmento a ser avaliado. Por conta disso, nós temos alguns tipos de avaliações que gostaríamos de falar, entre elas a diagnóstica, formativa, somativa, mediadora e dialógica. Na avaliação diagnóstica, ela tem como objetivo entender em que ponto a aprendizagem do aluno está.
A aplicação dessa avaliação ela é de fundamental importância para compreender o nível de aprendizagem do aluno, principalmente quando houver o retorno das aulas após a pandemia, né? Outro tipo de avaliação que temos é a formativa, no qual o objetivo dela é acompanhar a evolução dos alunos para a aquisição de conhecimento. Enquanto ela faz esse tipo de acompanhamento, ela pega e tenta fornecer subsídios para que o professor também consiga compreender o quanto está sendo eficiente esse processo. Na avaliação formativa não temos uma atribuição de nota. Ela permite a coleta de evidências, tanto pelo aluno quanto pelo professor. E com isso, esse conceito de ensino-aprendizagem acaba gerando uma correção rápida. É um conceito que é amplamente explorado. A próxima avaliação que nós temos é a somativa, também conhecida como classificatória. Ela tem como mote principal identificar o nível de aprendizagem alcançado pelo aluno quando ele chega num determinado final de um curso ou numa unidade de ensino. E para isso é atribuída uma nota. Ela é muito mais quantitativa do que qualitativa e tem toda uma base em cima de rendimentos alcançados e objetivos previstos. Também temos as avaliações mediadora e dialógica. A avaliação mediadora ela tem como objetivo salientar a importância do papel do professor no sentido de observar o aluno para mediar, ou seja, refletir sobre as melhores estratégias que visem promover a sua aprendizagem. Já a avaliação dialógica, ela leva em consideração a estrutura e o processo, ou seja, é uma avaliação que se baseia em erros e acertos, mas também se preocupa com o desempenho, a criação e a transformação, e que possibilita o professor a buscar alternativas subsequentes. Tanto a avaliação mediadora quanto a dialógica, elas são difíceis de se utilizar no modelo remoto, pois ela precisa de um resultado quase que em tempo real da avaliação, no qual o aluno reflita sobre erros e acertos. Sobre os instrumentos de avaliação, nós temos alguns a serem apresentados. O primeiro deles é a prova objetiva. A prova objetiva é um teste no qual a opinião do aluno e a sua interpretação sobre fatos não determina a resposta correta, visto que ela já é expressa no texto. A prova descritiva são questões abertas, questões onde você tem que escrever uma resposta e ela tem que ser considerada correta. A prova oral é um dos instrumentos mais antigos de avaliação, porém ela não é utilizada com frequência. A vantagem da prova oral é que ela permite que o professor avalie a capacidade reflexiva e crítica do aluno, ou seja, tudo que ele aprendeu no conteúdo que foi abordado. A prova criativa, ela não obedece a um padrão concreto, ou seja, ela desenvolve o conhecimento do aluno, observa esse nível de conhecimento e a análise da resposta não é restrita a um gabarito, mas segue a evolução argumentativa do aluno. As produções individuais ou coletivas é um instrumento de avaliação que visa prioritariamente a elaboração de conceitos pelo aluno ou grupo e a construção coletiva de um conhecimento. E por fim, nós temos os seminários. São aqueles que partem da necessidade da investigação de um problema ou um tema, para os quais se busca o aprofundamento do conhecimento e a apreciação crítica. Seguidamente a essas abordagens que nós tivemos, nós tentamos fazer levantamentos de dados, não somente como trabalhar essa avaliação, mas o que eu vou ver quando eu estiver trabalhando a avaliação. Fazendo todo o levantamento das fundamentações teóricas, nós começamos a parte prática, que é o levantamento de dados. As 3 tabelas que vocês podem ver são levantamentos de dados do estado de São Paulo durante o início desse ano, fevereiro, março e abril. E são dados da Secretaria de Segurança Pública. O que nós vemos? Casos de violência doméstica, crimes de ameaça, estupro de vulnerável, ou seja, estupro de vulnerável até 12 anos, e tentativas de estupro. São situações em que nossas crianças estão. Ameaça, violência doméstica. Nós vamos ver que casos de agressões aqui no estado de São Paulo, registrados, chegam a mais de 500 casos. Então, quando nós formos fazer essas avaliações, nós temos que ter em mente esse tipo de possível realidade que o aluno está
tendo dentro de casa. Eu vou fazer a avaliação, ele não abre a câmera. Por que ele não abre a câmera? Ele tem vergonha? Ou ele está passando por algum tipo de agressão física, psicológica? Eu não sei o que é. Então, quando eu faço a minha avaliação e eu vou corrigir, eu tenho que ter ideia de que esse dado pode ser real para o aluno e para o professor também. Eu não sei como é a casa desse professor quando ele está avaliando. Então, eu tenho que ter a ideia. Quando você está avaliando, você tem que ter ideia da situação que você estava no momento em que você fez a aula, como foi o desenvolvimento dessa aula, como foi o aproveitamento pro aluno dessa aula. Ele viu a mãe espancando, ou o pai espancando a mãe e foi assistir a aula. Qual é o aproveitamento desse aluno? Ele morrendo de medo tendo que assistir a essa aula. Como já havia comentado com vocês anteriormente, durante esse estado de pandemia, nós temos que ter várias ideias ao fazer uma avaliação e ao corrigir essa avaliação. Temos que saber que a mesma abordagem não serve para todos. Nós fazemos parte de uma equipe, e a equipe é bem mais ampla do que a própria comunidade escolar. Muitas vezes nós temos que ter a consciência de que o aprendizado como nós conhecemos, ela vai precisar esperar um pouco. O ritmo está diferente, está sendo diferente, comportamentos causados por nossa situação estão diferentes. E isso acaba influenciando muito na aprendizagem, muito no processo avaliativo, muito no processo em que nós avaliamos. Situações de trauma. Nós não sabemos se o aluno teve alguma perda na família. E isso está sendo comum, muito comum em todos os municípios do Brasil. Municípios que não passam um dia sem ter pelo menos uma morte. Então, nós temos que ter ideia de que aquele aluno pode estar passando por uma situação traumática. Nós podemos estar passando por essa situação traumática também, com alguma perda. O luto que nós vivemos não é o luto comum de você poder fazer, velar um corpo, enterrar. É um luto resguardado, totalmente diferente do que nós vivemos e conhecemos até agora. As crianças, os adolescentes não sabem como se comportar, nós também não. Então, a nossa função é conseguir entender esse processo que eles estão passando. E os professores? A pandemia tem causado um impacto enorme na saúde mental do professor. Ele necessita da adaptação de material que ele não conhece. Se ele não sabe mexer no computador, ele vai ter que aprender, está tendo que aprender isso muito rápido. Transformação da casa em ambiente de trabalho. O único lugar que você acaba ficando mais à vontade, a hora que deixa a escola, é a casa, é a hora que você desliga. Você não está desligando. Você permanece lá tempo integral. Então, o seu serviço está lá em cima da mesa para fazer, as coisas com os seus alunos estão ali para você fazer, e isso acaba sobrecarregando. Você não tem mais aquele botão liga e desliga de sair do serviço, eu posso relaxar agora. Não tenho relaxar, está ali, seu serviço está ali com você. Então, alguns não têm final de semana, nós já não temos naturalmente esse final de semana por conta da pandemia, agora piorou, e a sensação de muita coisa para fazer, porque além do serviço das aulas, do seu serviço normal, habitual, você tem o serviço de casa. Você vai fazer o seu serviço, vai fazer a sua aula, mas você está olhando aquela pia para lavar, está lá. Os afazeres normais dentro de casa estão lá. Professores que têm filhos, os filhos estão lá para você dar atenção também e passar o processo que os seus alunos estão passando. E você tem noção disso e tenta não pensar, mas pensando, e isso acaba desgastando. Começa a criar uma sensação de ansiedade. Problemas físicos podem acabar sendo desencadeados disso daí. Estresse, mau humor, dores no estômago, queimação no estômago, não sei, eu não consigo dormir. E isso acaba levando a patologias. Essa nova rotina que já tinham, quando nós estávamos em sala de aula, em virtude de tudo que a gente já sofre, agora sendo agravado, precisando ficar preso dentro de casa, tendo esse distanciamento social e transformando o meu lugar de sossego, o nosso lugar de sossego em ambiente de trabalho. Como eu falei, sentimentos de tristeza, solidão, angústia, raiva, ansiedade, levam a patologias. Então, nós precisamos ter uma rede de apoio para os pais, professores e alunos. Interessante que
como implementação do trabalho, nós estamos procurando como implementação de trabalho, nós não temos uma rede de apoio a professores, voltado à saúde mental dos professores. Nós temos dos alunos, ver deficiência dos alunos, mas não dos professores. E muitas vezes não é o caso de uma coordenação tomar atitude. É o caso de um especialista realmente, um aconselhamento psicológico, um aconselhamento psiquiátrico, se tiver em caso de depressão, para que você consiga voltar. A sala de aula vai estar lá, os alunos vão estar lá, o seu serviço vai estar lá. Como você lidar com isso? Nós não vemos uma rede de apoio especializada nesse tipo de atendimento. Dentre as pesquisas, nós vimos este modelo de diário de classe, aonde você vai conseguir colocar pesos em todas as atividades dos alunos, avaliações, trabalhos, apresentação de seminários. É um modelo de classe completo, bem interessante para o professor que quiser adotar durante o ensino remoto. Todas as lacunas são auto-preenchíveis, você só vai jogar o dado e eles vai dar a média, já vai dar colocar os pesos que você quer dentro dos trabalhos. Aqui é uma explicaçãozinha de como funciona essa planilha. Essa planilha você pode salvar no Google Drive e disponibilizar para visualização para quem quiser visualizar. Ela é bem interessante por isso, e é um código aberto e uma Creative Commons, onde você pode fazer a alteração que precisar, você pode fazer a utilização, não tem nenhum direito autoral específico para esse tipo, por ser uma licença aberta. Outro desenvolvimento que nós fizemos foi a implantação de um questionário, onde nós tentamos ouvir professores, coordenadores, diretores e gestores escolar e alunos e pais, aonde nós quisemos fazer o levantamento de informações a respeito do ensino remoto na pandemia. Qual a melhor forma que ele assiste às aulas, se os pais têm acompanhado a evolução dos filhos e têm auxiliado durante o ensino remoto. Para os professores, se houve algum treinamento na utilização dos aplicativos, não houve, foi só apresentado, nem apresentado foi, eles tiveram que se virar, são dados que nós tentamos levantar com esse questionário. Esses são alguns resultados até o momento. São 23 pessoas que responderam ao questionário, entre professores, diretores, coordenadores, gestores de escola ou mantenedores e alunos. Tá? Vocês podem ver pelos números que estão apresentando. Qual o tipo de ensino que despende a maior parte do tempo? A grande maioria foi de escola pública estadual que respondeu. Outra pergunta que nós achamos bem interessante colocar para vocês verem é se houve treinamento pessoal prévio para a utilização das tecnologias em sala de aula. A grande maioria falou que teve, mas que foram apresentados apenas ferramentas a serem utilizadas. E isso é complicado, porque se eu vou traçar uma avaliação, como eu vou traçar uma avaliação de algo que eu só mostrei? Existe um Google Forms, mas eu não sei, eu não ensinei a usar, só falei da existência. Você quer dar aula? Existe um Jitsi. Tá, eu sei a existência, mas eu não sei como usar. É um questionamento que nós fazemos. A mera instrução da existência e não um treinamento prévio. Passa a ser complicado. Vale ressaltar ainda a quantidade de instrumentos diferentes que foram utilizados como avaliação para ou durante a pandemia, né, nas salas de aulas, relatórios, portfólios, quizzes, seminários, apresentações orais e a prova. Querendo ou não, a prova ele ainda é o instrumento de avaliação mais comum que é utilizado nas escolas. Algumas escolas até utilizam ou baseiam todo o seu sistema avaliativo nas provas. Então é interessante a gente observar que mesmo durante a pandemia foi exigido esse tipo de instrumento ainda, algo que pode ser repensado nos próximos anos. Resultados até o momento, né? Conscientizar pais e professores, principalmente, né? Para eles pegarem os professores para observar os problemas que os alunos têm e os pais para auxiliarem esses alunos durante as provas, os testes ou os trabalhos que estão sendo desenvolvidos durante esse período. Principalmente, observar as dificuldades que existem em ambos os lados e quais ações a serem implementadas, né? A sugestão que a gente dá é a substituição do juízo de valor por uma avaliação muito mais consciente,
que prioriza muito mais o aspecto qualitativo do que o quantitativo. E por fim, um site está sendo finalizado com todas as informações para futuras consultas, com acesso a vídeos, aos diários de classe e a futuros dados que esse formulário a gente vai continuar disparando ele de tempos em tempos para ver se tem alguma alteração nas informações. Esse aqui é a página principal do nosso site, né, com o link aí, ele vai ser disponibilizado depois para quem quiser. Quase finalizado, né? Faltam alguns pequenos ajustes. A nossa bibliografia apresentada. E como anexo, a gente também apresenta os diários de classe que a gente apresentou aqui, como meio para quem queira implementar isso, já que eles são todos em Creative Commons. Com isso, encerramos a nossa apresentação.